Bom, então vamos dar início à nossa aula. Nós vamos falar sobre logaritmo, tá? Então, a gente já estudou logaritmo no segundo ano do ensino médio, no primeiro ano e um pouco no segundo. A gente não é um conteúdo novo pra gente, mas é um conteúdo que geralmente é classificado como um conteúdo bem problemático, bem difícil ou complexo da matemática. Nós precisamos entender que todo conteúdo matemático é um conteúdo que tem uma definição, algumas propriedades ou muitas propriedades e as aplicações referentes a esse conteúdo. E ainda, né, a gente pode estar relacionando conteúdos com outros conteúdos matemáticos que às vezes primariamente a gente não acha que eles estão conectados, mas eles estão, tá? O estudo logaritmo ele é um estudo bem importante, por quê? Porque depois a gente vai ver que ele transforma multiplicação em soma, divisão em subtração, potência em multiplicação, raiz quadrada em divisão e assim por diante. Então ele, apesar de ser considerado complexo, né, complicado, ele é um conteúdo que veio simplificar muitas coisas na matemática, tá? Bem como o logaritmo ele é utilizado para definir as distâncias entre as escalas de uma guitarra, de um violão e de alguns outros instrumentos. Então ele tem uma importância muito interessante, algumas aplicações bem interessantes. Claro que aqui pra gente nós não vamos ficar vendo as aplicações em modelos reais, porque senão a gente foge muito do foco que é estudar para o Enem, tá? Mas seria uma curiosidade caso alguém queira no futuro, tá? Vendo alguma coisa a mais sobre logaritmo. Não para que talvez vocês venham seguir essa carreira, mas simplesmente para conhecer e saber um pouco mais sobre esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que é logaritmo. Primeiro, nós temos a representação do logaritmo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Como que nós representamos logaritmo? Bem simples, logaritmo é representado pela palavra log, tá? Então na matemática, na hora de fazer o cálculo, nós estaremos utilizando o log, tá certo? E aí nós vamos ter um número aqui, por exemplo, o número A, pode ser um número real, tá? Mas eu vou colocar uma letrinha aqui identificada pelo A. Esse Azinho aqui nós vamos chamar de logaritmando. Vai ter um número pequenininho aqui representando a base do logaritmo, que nós vamos colocar aqui com a letra B. E vai indicar a base que esse logaritmo está inserida, tá bom? Então nós vamos ler aqui, ó, log de A na base B. Bom, caso ele exista esse logaritmo, né? Caso ele cumpra algumas regras que eu vou citar para vocês já, então isso aqui significa dizer que o logaritmo de A na base B ele vai ter um resultado específico C. Esse resultado pode ser positivo, pode ser zero, mas a gente tem que cumprir algumas características, tá? Quais são as observações que nós temos? A primeira é esse Bzinho que aparece aqui na base, ele precisa ser positivo, tá, gente? Então aqui indicando pra gente, ele precisa ser positivo, ou seja, ele precisa ser maior do que zero, tá bom? Então tem essa primeira observação. Um outro detalhe importante é que, mesmo ele sendo positivo, ele precisa ser diferente de 1, tá bom? Que não faz sentido a gente ter um logaritmo com base 1 e daqui a pouco vocês vão entender por quê. O outro ponto é que esse númerozinho A aqui também, ele precisa ser positivo, tá? Então nós não vamos calcular o logaritmo de zero e nós não vamos calcular o logaritmo de números negativos, tá? Vale ressaltar aí esse detalhe muito importante. Então, o que significa então esse logaritmo? Em termos básicos, a gente aprende o seguinte. Deixa eu fazer aqui nessa outra telinha para não bagunçar lá, porque isso aqui vai ser uma explicação sobre alguns conceitos de matemática que nós utilizamos aí no decorrer de toda a carreira estudantil que nós tivemos, desde a primeira série, desde o primeiro ano do ensino fundamental, que é o seguinte: na matemática nós aprendemos que, primeiro, o inverso do mais é o menos. Nós aprendemos que o inverso do vezes é a divisão, certo? Então a gente aprendeu que um é o inverso do outro. Nós aprendemos que o inverso do expoente ao quadrado é a raiz quadrada, né?
eles até se cancelam aí. Nós aprendemos que, por exemplo, o inverso do cosseno, quando nós estudamos trigonometria, é o arco cosseno. E também aprendemos que algumas vezes nós aplicamos a secante como inverso para o cosseno, aí, dependendo do ponto de vista. Então a gente aprende que existem funções inversas aí em diversos conteúdos, tá? E aí é importante que a gente saiba que, no caso do logaritmo, ele possui um inverso. O inverso do logaritmo, tá? Ele vai ser a função exponencial, ou seja, o inverso do logaritmo é exponencial e o inverso do exponencial é o logaritmo. Então a gente possui essa característica aí na hora de estudar o logaritmo e a exponencial. Por isso que eu mencionei com vocês que algumas aplicações de funções exponenciais elas só são resolvidas através de logaritmo. E que, na verdade, nós aplicamos na solução, antes de chegar na solução de uma função exponencial, algumas propriedades de logaritmo, só que a gente dá uma burlada em não apresentar o logaritmo, já que o aluno só vê o logaritmo depois que se vê exponencial, até porque a gente vai definir o logaritmo da seguinte maneira. Nós dizemos que o logaritmo de A na base B é igual a C. Esse símbolo aqui representa se somente se, e significa dizer que é uma condição que ela tem que ser ela é suficiente e necessária, tá? Então ela possui duas ordens, digamos assim, de prioridade, tá? Então a gente diz que o logaritmo de A na base B é igual a C, se somente se a base B, tá, elevada ao resultado C é igual ao logaritmando A. Então a gente transforma uma função exponencial, uma função logarítmica numa expressão exponencial para podermos chegar ao nosso resultado. Então observem que a base do logaritmo se torna a base da função exponencial, o resultado se torna o expoente e aqui o logaritmando se torna o resultado. Existe uma ordem, tá? Por que existe essa ordem? Porque a gente precisa lembrar o seguinte, por exemplo, se eu sei que o log de x na base, sei lá, 4 é igual a 5, então eu vou seguir essa ordemzinha aqui, ó. A base é a base da exponencial, o resultado é o expoente, tá? Então eu venho aqui e pego, a base é 4, então fica 4 elevado ao resultado, que no caso é 5. Isso aqui igual a x, tá? Aí eu resolvo, ó. 4 elevado a 5 é 1024, tá? Isso aqui eu sei de cabeça aqui, então eu sei que o x aqui vale 1024. Posso dizer isso. Então eu sempre tenho que seguir essa ordem aqui para poder comparar, tá, gente, o logaritmo com o exponencial, se eu quiser resolver através de exponencial. Depois a gente vai aprender as ferramentas para resolver em termos de função logarítmica mesmo, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Na comparação entre logaritmo e função exponencial? Não. Tranquilo, né? Professor, Oi. volta lá no exemplo. O 4 ele vira a base e o 5 ele vira expoente? Isso, é isso que eu comentei aqui, ó. Sempre vai ser assim? Isso, sempre. A base aqui não é que tem que ser o 4, tá? A base que aparecer aqui é a base do exponencial. O resultado, né? Vou mostrar aqui, o resultado é o expoente. Então, ó, a base vira base e o resultado vira expoente. Independentemente, por exemplo, se eu tivesse escrito o exemplo assim, log de 4 na base x igual a 5. Aí nesse caso aqui seria x elevado a 5, porque o x, que é a base, é igual a 4. E aí depois eu passaria esse expoente 5 aqui para o outro lado. No caso aqui o x seria a raiz quíntupla de 4. No caso aqui não tem raiz quíntupla exata, né? Então a gente deixa nesse formato aqui. Então tem que seguir essa ordem, tá? Essa ordem aqui, base vira base, o resultado vira o expoente.
tá? E o logaritmando, que é esse númerozinho aqui, ou a letra aqui, representa o resultado aqui, tá certo? Então a ordem ela é importante, ela é muito importante, porque se a gente inverte a ordem, a gente acaba errando algumas coisas. O outro ponto que vale a pena ressaltar aqui com vocês, dois pontos na verdade, é o seguinte. Primeiro existem dois logaritmos que são um pouco especiais, vamos colocar assim, tá? Eu vou colocar aqui x, mas o x aqui não importa esse x, o que importa é a base, tá? Gente, o log de base 10 ele é importante, tá bom? E ele é tão importante que nós utilizamos a seguinte definição, tá? Vocês vão encontrar isso, por exemplo, na calculadora do celular. O log, quando a base for 10, a base decimal, a gente não utiliza, né? A gente não representa o 10 como em qualquer outra base. Então a gente deixa na base sem base. Inclusive, se vocês pegarem, por exemplo, o celular de vocês ou a calculadora de vocês e vocês colocarem ela no modo científico ou no modo avançado, não sei, depende aí de como aparece aí para vocês a calculadora de vocês. Vocês vão ter uma imagem um pouco assim. Eu vou pegar a imagem da calculadora do meu notebook, do meu computador, só para vocês darem uma olhada aí em como que aparece aí a questão do logaritmo. Se vocês notarem aqui, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui nós temos a função seno e a logaritmo vai aparecer aqui. Ó. Tá vendo aqui? O logaritmo, observe que não é colocado para a gente a base do logaritmo. Isso significa dizer que esse logaritmo que aparece na calculadora é o logaritmo de base 10, tá? Então, por exemplo, se você estiver fazendo um exercício e tá lá, log de qualquer coisa aqui na base 2 e você for calcular, você não consegue calcular na calculadora convencional, tá? Você precisa aplicar o que nós chamamos de mudança de base, é uma propriedade que a gente vai aprender depois. Mas que a gente já viu de certa forma, né? No primeiro ano do ensino médio a gente já viu, mas a gente vai rever. Então aqui tem que ter cuidado, tá? Esse logaritmo que aparece na calculadora aqui é o logaritmo de base 10. Então, se você for tentar resolver um logaritmo de base 2, de base 5, de base 50, você não consegue de forma direta, tá? Então, esse é um detalhe importante. A segunda forma importante do logaritmo é o que nós chamamos de logaritmo natural, que seria o logaritmo neperiano. Que logaritmo é esse? Existe um número importante chamado de número de Euler, representado pela letra E. Tá? Esse númerozinho de Euler aqui, ele é importante porque em algumas funções matemáticas que a gente estuda, principalmente no nível superior, não no nível médio, né? Esse númerozinho ele tem a característica de possuir a derivada dele ser igual a ele mesmo. Tá? Então a função derivada de uma função que possui uma exponencial é ela mesma, então ela possui algumas características importantes e tal. E no caso do logaritmo, nós reescrevemos esse logaritmo cuja base é o E. O E é um número de aproximadamente 2,1, tá, gente? É um número irracional, tá? Infinitas casas decimais igual ao π. E que possui algumas propriedades que são importantes. A gente não vai entrar no mérito das propriedades importantes deste logaritmo, porque não nos convém aqui no nível médio, tá? Mas futuramente, quem sabe eu não coloco um vídeo lá no canal falando sobre essas propriedadezinhas aqui quando eu tiver mais tempo. Apesar de estarmos na quarentena, a gente dando uma aula online, a gente acaba não tendo tanto tempo assim como as demais pessoas que estão exclusivamente paradas, né? A gente não está parado, a gente está tendo aula normal. Então vamos lá. Então o logaritmo com a base E, ele vai ser reescrito como sendo ln, tá? Na calculadora vocês vão identificar ele aqui, ó. ln, tá certo? O ln, ele é o logaritmo de base E, de base especialzinha, tá? Assim como o log, ele é o logaritmo de base decimal. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, porque se você não tiver essa atenção, você acaba errando alguma questão ou acaba, sei lá, fazendo alguma conta errada, algum exercício de forma equivocada,
por conta de não prestar atenção nesse ponto importante aí de como é a aplicação do logaritmo. Então, tenham cuidado na hora de vocês utilizarem os logaritmos, tá? Agora eu estou colocando para vocês algumas propriedades e aí eu vou estar fazendo alguns exemplos, mostrando para vocês as aplicações com as propriedades do logaritmo, tá? Então aqui nós temos algumas propriedades importantes. Nós temos as propriedades imediatas aqui em cima. Quais são as propriedades imediatas, tá? Ó, observe, log de b na base b é sempre 1, tá bom? Então isso aqui, de forma resumida, é log de 2 na base 2, log de 3 na base 3, log de 7 na base 7, log de 10 na base 10, log, sei lá, de 50 na base 50, de 25 na base 25, de 30 na base 30, ou seja, qualquer logaritmo em que o logaritmando ele é igual à base é sempre igual a 1, tá certo? Lembrando que na base 10, a base bonitinha aqui, a gente não coloca a representação da base, tá certo? Então, qualquer logaritmo de base igual ao logaritmando, o resultado é sempre 1. Outro ponto importante é o log de 1 é igual a 0. Sempre, tá, gente? Log de 1 é sempre igual a 0. Tá certo? Terceira propriedade, log de b na base b é igual a, elevado a c é igual a c, tá? Basicamente seria o seguinte, é como se o log, por exemplo, de b elevado a c na base b é como se o logaritmo cortasse. Tá? É como, mas não é isso que acontece, tá certo? Na prática, a gente poderia dizer que no fundo, é isso que acontece, mas nós não podemos dizer que é isso que acontece, porque senão fica matematicamente deselegante usar essa relação. Mas é só deixar claro, tá, gente? Qualquer logaritmo de base igual ao logaritmando vai ser sempre 1, tá? E aí a gente vai aprender que quando nós temos aqui, ó, nessa propriedade aqui, ó, um expoente, observem que o expoente ele vem para frente do logaritmo multiplicando. E aí nós vamos resolver, deixa eu pegar alguns exercícios para a gente resolver aqui, porque aí vai ficar mais claro a relação dos logaritmos, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso eu acho algo interessante, que aí vocês vão entender melhor a aplicação dos logaritmos, tá? Olha só, vamos pegar esse primeiro exercício que eu estou colocando aqui. Ele vai ser um exercício que vai utilizar a propriedade padrão, digamos assim. Olha só, o primeiro exercício ele diz o seguinte: log de x na base 4 é igual a 2, log de x na base 3 é igual a menos 2 e log de x na base 81 é igual a 1 quarto, tá? Então a gente vai resolver esses aqui de maneira bem tranquila. Primeiro, a gente vai transformar o logaritmo numa exponencial. Lembrem-se, a base do logaritmo, vamos começar pela letra A, é 4. Então fica 4 elevado ao resultado, é igual a x, tá? E 4 ao quadrado é igual a 16. Então significa dizer que x é igual a 16. A gente resolveu a primeira questão, letra A. Letra B também é bem simples, ó. É só a gente aplicar a base, que é 3, elevado ao resultado, que é menos 2, é igual ao logaritmando, que nesse caso vale x, tá? Então, só a gente aplicar aqui a resolução e fazer 3 elevado a menos 2, base elevado ao resultado, ó, que é essa propriedadezinha aqui, ó. Base elevado ao resultado é igual a esse aqui. Então, vai ficar assim, ó. A base, que é 3, elevado ao resultado, que é menos 2, isso aqui é igual a x. Isso significa dizer que o x é igual a 3 elevado a menos 2. Lembrem-se, propriedade de potência, tá? Expoente negativo. Então, o nosso número vai para baixo do
número 1, tá? Inverte-se a fração. No caso, como não tem fração, significa que na hora da inversão fica 1 em cima. E como 3 ao quadrado é 9, significa dizer que o x vale o nono, tá? Lembre-se que algumas vezes não vale a pena a gente transformar em número decimal, pois aparecem dízimas periódicas, várias casas decimais ou infinitas casas decimais, então não vale a pena a gente fazer algumas divisões. Nesse caso, a simplificação dessa fração aqui já está pronta, e aí mata aí a questão. Professor, Oi? como que o senhor transformou aí, tipo assim, 3 elevado a menos 2, como que foi para 1 sobre 3 elevado ao quadrado? Eu vou ser um pouco chato, eu acabei de falar isso. Toda Não, vez. porque eu não entendi. Não, eu sei, mas é porque assim, é meio engraçado. Eu sei que não é engraçado pra quem não entendeu, não é engraçado, mas pra mim é engraçado porque assim, foi o que eu acabei de falar. Quando o expoente é negativo, Aleph, então a gente aprendeu que se eu tenho um expoente negativo, por exemplo, 2 elevado a menos 2, então isso aqui vira 1 elevado a 2, 1 sobre 2 elevado a 2. Se eu tenho 3 elevado a menos 2, isso aqui, o número que está aqui não importa, tá? Os números que estão aqui não importam, o que importa é que toda vez que tiver um sinal negativo, ele vai inverter o nosso número, tá? Caso, por exemplo, você tenha uma fração, ó, 3 sobre 2, e ela esteja elevada a negativo, tem que estar entre parênteses, tá? Tenha cuidado disso, tá bom? Isso aqui vai ficar 3 sobre 2, ou 2 terços, na verdade, vai inverter. Então, o expoente negativo, ele faz esse papel, ele inverte o número para a gente. Então, é isso que eu comentei na hora da resolução. Esse número negativo aqui, ele inverte, tá? Na verdade, eu inverti dos dois lados aqui, eu só troquei a ordem igual eu troquei aqui, para deixar o x na frente. Então, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 quadrado. Então, ele inverte o número para a gente quando o expoente é negativo. Deu para entender? Tranquilo. Tranquilo? Então é isso que acontece quando o expoente é negativo. Agora, vamos ter um expoente fracionário. Então no item C, observem que vai ficar 81 elevado a 1 quarto, tá? Igual a x. Gente, 1 quarto, isso aqui é a raiz quarta, né? Transformando isso na forma de potência. A forma de potência da fração 1 quarto é raiz quarta de 81. E aqui fica fácil se você entender que o 81, na verdade, ele é o 3 elevado a 4, tá? Sempre tenham isso em mente que na maioria dos exercícios, tá? Raramente vai cair um exercício que não dê certo, digamos assim. Muito difícil nós encontrarmos exercícios que não deem certo, porque geralmente as pessoas que criam os exercícios, né, poderia ser eu, por exemplo, mas eu não tenho paciência para ficar criando exercício, já que tem um monte de gente que criou pra gente. Então, mesmo os exercícios que estão na plataforma, a grande maioria deles sempre fazem os números para baterem os resultados, tá bom? Dificilmente tem uma questão que não bate. Então, tenha em mente que geralmente, pessoal, vai condizer, tá? Vai ser equivalente aqui, no caso aqui, ó, essa raiz quarta vai gerar pra gente, o 81 gera pra gente o 3 elevado a 4, porque a fatoração, a decomposição do 81 é com o número 3, então vai ficar 3 elevado a 4, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então a gente pode simplificar, ó, a nossa raiz, ou seja, o x vai ser igual a 3, tá bom? Então tenham isso em mente que geralmente os números são feitos para dar certo na hora da resolução. Claro que na prática, no mundo real, se a gente estivesse resolvendo problemas com logaritmo, isso não acontece, raramente acontece de dar certo, tá? Na grande maioria das vezes dá tudo errado e a gente tem que ficar horas e horas se debruçando para tentar descobrir qual que é a solução. Mas no caso desse tipo de exercício, tá, gente? Isso não ocorre. Vamos fazer agora, ó, mais um outro exercício, agora com uma outra pegada, tá? Na verdade, com
pegada um pouco diferente. Kennedy. Diga. Como que faz quando não aparece o expoente? Tipo assim, aqui na apostila eu tava vendo, aí tá assim, log de 3,81. Aí não tem, tipo assim, um igual e outro número. É só isso. Ah, tá, mas vamos fazer esse exemplo aqui então, assim, ó. Você tá dizendo tipo assim, né? Ah, não aparece. Vai aparecer, por exemplo, isso aqui, log, sei lá, deixa eu colocar uma aqui, ó, 16 na base 2. Não é isso? Bom, se ele não diz, aí você chama de x o resultado. Então, se o resultado é x, ó, então a base elevada ao resultado, então 2 elevado a x é igual a 16. Isso aqui é uma função exponencial, né? Agora se transformou numa equação exponencial. Aí você vai levar o seguinte, ó, em consideração que 2 elevado a x é igual a 16, se você fizer a faturação, é 2 a quarta. Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 que dá 16. Aí você corta a base e fica com x elevado a quarta. Porém, vale ressaltar, Marcelo, o seguinte, ó. Nós temos essa propriedadezinha aqui que ela é muito importante, ó. O logaritmo de um número com expoente, no caso expoente alfa aqui, esse expoente ele vem para frente do número multiplicando, ó. Ele vem para frente do logaritmo multiplicando, então fica alfa vezes o logaritmo. E isso aqui é muito, mas muito importante mesmo. Por quê? Porque é a partir daí que nós resolvemos os logaritmos sem a necessidade de exponencial. Olha só. Vamos fazer aquele mesmo exemplo que eu citei agora há pouco, do 2 elevado aqui, ó. Do 2, log de 16 na base 2. Então, vejam o seguinte, ó. Log de 16 na base 2, Marcelo, é a mesma coisa que o log, tá? De 2 elevado a 4 na base 2, não é isso? Ó, o 16, se a gente pega o 16 e faz a fatoração dele, ó, ele vai virar 2 a quarta, porque 16 dividido para 2 é 8, dividido para 2 é 4, dividido para 2 é 2, dividido para 2 é 1. Ou seja, 2 a quarta. 1, 2, 3, 4, 2. E aí nós temos essa propriedadezinha aqui, ó. Log de B na base B elevado a C é igual ao C. Nesse caso aqui, ó, log de 2 na base 2 desce o expoente. Então é 4. Então, a partir dessas propriedades, eu consigo resolver os logaritmos sem utilizar exponencial, igual eu fiz aqui, ó. Só utilizando as propriedades de logaritmo, tá? É claro que nem sempre é viável resolver pelas propriedades, tá? E isso a gente só consegue sacar se vale a pena ou não usar a propriedade quando a gente se habitua a resolver os exercícios envolvendo esse conteúdo, tá? Caso a gente não se habitue, a gente sempre acaba demorando um pouco mais para resolver, porque a gente meio que não saca qual é o correto, tá, e tal. Então, a gente tem que entender que existe alguns que são mais fáceis, digamos assim, e direto de resolver do que outros, tá? Vamos pegar, por exemplo, essa questão agora. Essa questão 2. Deixa eu limpar aqui, para a gente aplicar as propriedades de logaritmos para resolver ela. Olha só, nós temos 3 exemplos aqui, tá? Primeiro exemplo, nós temos o quê? Nós temos que o logaritmo de 1/7 da base x é igual a menos 1, tá? Muitas vezes é mais fácil, digamos assim, é mais rápido, gente, nós respondermos através de exponencial. Eu vou resolver das duas maneiras aqui para vocês verem, tá? Para vocês poderem observar como que a gente chega no resultado. Para vocês entenderem que nesse exemplo aqui é mais fácil nós utilizarmos a notação de exponencial, tá? Então vamos lá para o exercício A. Olha só. No exercício A nós temos o log de 1/7 da base x elevado a menos 1. Lembre-se que a base vira a base da exponencial, o resultado vira o expoente da exponencial, e aí nós temos aqui do outro lado o 1/7 como sendo o resultado aqui, certo? Então vocês vão observar o seguinte, ó, esse 1/7 aqui, para jogar ele para cima, o 7, lembre-se que a gente faz o quê? Fica 7 elevado a menos 1.
Ou, se você preferir, você pode transformar esse menos 1 aqui em 1 sobre 7, em 1 sobre x. E aí é só multiplicar cruzado. Fica x igual a 7. Tá bom? Então a gente só multiplica cruzado. Lembrando que essa parte daqui não precisa fazer. Então só multiplicar cruzado a gente chega no resultado que x na letra A vale 7. Se fosse resolver essa mesma questão utilizando propriedade de logaritmo, eu teria que levar em consideração o seguinte, que eu tenho aqui 1 sobre 7, né? E aí igual a menos 1. Então esse 1 sobre 7, o que eu vou fazer com ele? Eu vou transformá-lo em 7 elevado a menos 1. E aí você, claro, aqui vai entrar uma jogada, né? Você vai ter que perceber, ó, que o expoente aqui ele é igual ao resultado. Então, qual dessas três propriedades aqui indicam que o expoente é igual ao resultado? Tá vendo aqui que a terceira propriedade, o expoente é igual ao resultado. Então, isso significa dizer que a base é igual ao logaritmando, ó, b e b. Ou seja, se aqui é 7, obrigatoriamente o x tem que ser 7. Então, vejam que aqui, ó, a gente só resolve a conta. Com o exponencial, a gente só resolve a conta. Nesse caso aqui, a gente precisa aplicar, além da conta, um pouquinho de comparação. Então, aqui requer um pouco mais, digamos assim, de sofisticação do aluno, né? O aluno ele tem que ter um pouco mais digamos assim, de atenção para poder chegar no mesmo resultado. Aqui não, o aluno só precisa aplicar a propriedade, de certa forma, só isso. E aqui você tem que, além de aplicar a propriedade, você tem que ficar de olho ali em qual seria o correto, senão acaba errando, tá? Eu vou fazer a letra B para vocês verem também com essa mesma pegada, usando os dois métodos, ó. Então, vamos lá, ó. Na letra B, ó, vejam que a base é o x, então fica x elevado ao resultado igual a 8. Aqui é uma equação cúbica, né? Só que com o expoente aqui, o expoente elevado a 3. Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela jogadinha, né? 1 sobre x, né, elevado a 3 igual a 8. Aí multiplica cruzado, fica 8x ao cubo igual a 1. Aí nós vamos passar o 8 dividindo. Isso aqui é só para a gente chegar no resultado aqui do 8, tá? E depois é só passar a raiz cúbica aqui, ó. Raiz cúbica de 1 sobre 8. Lembre-se que o 8, gente, ó, é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 8 é 2 ao cubo, tá? Então isso significa dizer, eu vou fazer até aqui, ó, que x é igual a raiz cúbica de 1 sobre 2 ao cubo. Raiz cúbica de 1 é o próprio 1. E raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Ou seja, o resultado é meio, tá? Como que eu faria isso? Claro, não significa dizer que, apesar de nesse exemplo é mais fácil utilizar a equação exponencial, não significa dizer que diretamente a solução vai ser simples, tá? Isso não significa, então a gente tem que ter cuidado aí, porque a gente tem que entender que vai ser às vezes complexo se chegar, né? Chegar ao resultado. Se chegarmos ao resultado, então é só ter esse cuidado, tá? Só ter essa atençãozinha aí. Mas vamos lá. Então, como que a gente faria isso utilizando a notação só de propriedades? A gente teria que fazer o seguinte. Vejam que nós temos log de 8 na base x igual a menos 3. Eu não sei aqui, só sei que o resultado é menos 3. Se você observar, como eu comentei aqui, ó, o 8 é 2 ao cubo. Então, log de x na base, quanto? 2 ao cubo. Vejam o seguinte, ó. Tá vendo que aqui o expoente é menos 3, aqui expoente, né? Tá vendo que o resultado é menos 3 e aqui o expoente é 3? Isso significa dizer que a única coisa que eu preciso fazer aqui, ó, é transformar esse 2 aqui numa fração com expoente negativo. Então, vocês vão lembrar que nesse caso, tá? Que agora o expoente é menos 3, tá? E aqui, menos 3. Logo, tá? Tá vendo que aqui, ó,
essa propriedadezinha aqui, gente, ó, do expoente que eu mencionei com vocês, ó. Tá vendo que o expoente vem para frente multiplicando? No caso aqui, o expoente é menos 3, então teria que vir o menos 3 aqui na frente multiplicando a base x meio igual a menos 3. Aí você passa isso aqui dividindo. Então log, tá? De meio na base x seria igual a menos 3 dividido para menos 3, o resultado dá 1. Aí é só você observar o seguinte, ó. Qual é o logaritmo em que o resultado dá 1? É o logaritmo em que a base é igual ao logaritmando. No caso, x vai ser igual a esse númerozinho que está aqui, no caso, meio. Então, observe que fica mais complexo você aplicar as propriedades aqui. Então, por isso que a gente acaba não apelando para as propriedades, porque em muitos casos ela traz essa dificuldade para a gente, tá? Então, é melhor você aplicar as regras de exponencial. Agora, professor, beleza, tem que aplicar as regras de exponencial. Mas como que a gente faria então? Quando que a gente vai perceber então que é mais fácil sem ser para o exponencial? E aí eu não vou fazer esse último exemplo para a gente poder fazer outros exemplos diferentes. Ó. Basicamente isso aqui, ó, tá? Esses exemplos que eu vou fazer agora, eles são mais tranquilos se resolvendo através de, não de exponencial, mas sim através das propriedades de logaritmo. Tá? Vão ser mais simples para a gente aplicar nesses casos aqui. Ó. Então vamos começar aqui. Então, na letra A nós temos o log de 25 na base 125 igual a x, tá? Então, claro, aplicando diretamente a exponencial, nós teremos o que aqui, né? Se eu aplicar a exponencial, teremos que 125 elevado a x é igual a 25. Isso aqui a gente já teria. Mas, claro, não, de certa forma não é isso que a gente quer, né? Então, vamos resolver aqui. Apesar de que essa primeira aqui, ela é mais simples resolvida por exponencial. Deixa eu pegar aqui outro. Deixa eu ver aqui outro exercício. Para ver se tem algum com exponencial. Tem. Então, o próximo exemplo vai ser mais tranquilo. Vou resolver essa aqui para vocês verem logo. Vamos transformar em exponencial mesmo, porque esse número, a base é maior do que o logaritmando, então vai dar mais trabalho. O que a gente faz aqui? Ó? Simples, a gente faz fatoração. Ó. 125, se você fatorar, vai dar 5 ao cubo. E o 25 vai dar 5 ao quadrado, tá? Aqui nós temos potência de potência, então a gente repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes x, 6x. E aqui 5 ao quadrado. Aquela propriedade básica, né? A gente pode simplificar isso aqui. Teremos 3x igual a 2, ou seja, x é igual a 2 terços. Só passar o 3 dividindo aí. Sabemos que o x é igual a 2 terços, tá? Se nós fôssemos aplicar, por acaso, aqui a questão das propriedades, a gente teria um pouco de trabalho, porque mesmo sabendo que o 25 é 5 ao quadrado e que a base é 5 ao cubo, então isso daqui a gente não teria como simplificar, pois, né, a gente tem esse probleminha aqui. Tem esse probleminha aqui do expoente, tá? Então, por embaixo ser maior. Aí eu não vou resolver essas outras aqui, porque eu quero, é claro, deixa eu resolver uma dessas aqui com vírgula, tá? Por exemplo, a letra C, deixa eu fazer a letra C aqui, que a letra C tem vírgula tanto na base quanto no resultado. Então, tem tanto na base quanto no logaritmando. Vai ser interessante fazer a letra C aqui, tá? Do exercício 4. Então, vamos lá. Ó, a letra C é bem tranquila, mas aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Qual é? Lembre-se, a base é 0,01, tá? Elevado ao resultado. E do outro lado, 0,001. Então, aqui é só a gente transformar. No caso aqui, quando é 0,01, por exemplo, é só transformar em base 10. No caso aqui é 10 elevado a menos 2, porque é um número decimal e tem 2 dígitos após a vírgula, elevado a x. E aqui é 10 elevado a menos 3, porque tem 3 dígitos após a vírgula, tá?
Bom, para resolver isso aqui, potência de potência, menos 2x igual a 10 elevado a menos 3. Aqui, apesar de estar negativo, eu não vou inverter, eu só vou cancelar. Fica menos 2x igual a menos 3, porque é mais fácil fazer isso. Multiplica-se por menos 1, e aí nós temos que 2x é igual a 3, portanto, x é igual a 3 sobre 2, tá? Apesar de parecer difícil, não é difícil, tá, gente? É só você ter o cuidado de aplicar todas as propriedades que a gente estudou aí ao longo desses 12, 13 anos aí de ensino médio, tá? De ensino médio não, de ensino básico aí. Desde o primeiro ano até agora. Mas parece difícil, mas não é, gente. É só aplicar com calma as propriedades que a gente estuda em matemática, tá bom? Vejam que nós aplicamos a transformação de logaritmo para exponencial. Aplicamos a propriedade de base 10, potência de base 10. Depois a gente fez potência de potência, simplificou as bases, multiplicamos por menos 1 e passamos o 2 dividindo, tá? Que são coisas que a gente faz isso toda hora, pessoal. Todo conteúdo de matemática e física a gente está resolvendo equações desse tipo ou mais complexas do que essas, tá? Então vale aí a pena a gente ficar atento. Agora a gente vai desenvolver os logaritmos aplicando as propriedades. Agora a gente vai aplicar tudo isso aqui. Vamos lá, então deixa eu limpar aqui. Vamos ver agora a aplicação dos logaritmos na resolução. Olha só, gente, quando tiver desse formato aqui, nesse modelo que é para a gente fazer as aplicações, a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, a gente vai desenvolver esses logaritmos. Na letra A nós temos o log. Agora que nós vamos usar essas propriedades aqui de baixo que eu mencionei com vocês, tá? O log de 3 vezes 4 na base 5. Aqui é para a gente desenvolver os logaritmos, tá? Não é para resolver o logaritmo em si, fazer, eu vou agora aplicar as propriedades e resolver. Não, aqui é para a gente desenvolver, tá bom? A resolução a gente já viu, já sabe como resolver. Mas agora o foco não é chegar ao resultado, é a gente poder desenvolver as propriedades. Então, a primeira propriedade que nós temos aqui, na letra A, é a propriedade da multiplicação. É o log de A vezes B numa base específica, tá? Observem que a multiplicação se transforma na soma dos logaritmos. Isso significa dizer que quando eu tiver o log de multiplicação, eu faço o log do primeiro mais o log do segundo. Não esqueçam de colocar a mesma base para os dois, tá? É importante que a base seja a mesma, não pode inverter a base. Então vamos lá. Então a gente entendeu aqui que o logaritmo do produto é a soma, né? Vai se transformar em soma. Observe que aqui, o logaritmo está entre parênteses, então é dos dois. E vale a pena ressaltar uma coisa muito importante, gente. Alguns exercícios não vão dizer assim, desenvolva o log de 3 vezes 4. Não, ele vai colocar assim, desenvolva o log de 12. Você que tem que ser esperto para colocar aqui o log de 3 vezes 4, que é 12, tá? Então, às vezes vai acontecer isso. Por exemplo, no item B. Pode acontecer no item B que o exercício diga para você o seguinte, tem log de 30. Log de 30. Desenvolve log de 30. Aí você que vai colocar, né, o aluno, vai colocar 2 vezes 3 vezes 5. E aí isso aqui se transforma, né, claro, no log do 2, mais o log do 3, mais o log do 5. Então é o aluno que vem e percebe que ele pode aplicar essa propriedadezinha aqui. Não só o exercício que indica para a gente, mas o aluno em si, ele percebe essa característica, tá? Agora vamos fazer o item C aqui, que apresenta uma divisão, e vocês vão ver que também é bem tranquilo, tá? A diferença aqui é bem sutil, não traz, digamos assim,
um peso muito maior para resolução, tá? Bem tranquilo, vocês vão ver agora. No caso da divisão, a ideia é a mesma, só que no caso da divisão, ó, vira um menos, é uma subtração. Então esse aqui vai ficar log de 2 menos log de 3, tá? Observando, claro, que tem que ser na ordem, né? O que está em cima, o numerador, ele tem que vir na frente e o denominador vai vir atrás, vai vir depois, tá? Ó, esse aqui também, ó, nós temos uma multiplicação em cima, ó, então é log de 2 mais log de 3, porque está multiplicando, menos o log de 5. Observe que o carinha que está embaixo é que fica subtraindo, ele fica negativo. Então, log de 2 mais log de 3 menos o log de 5, tá? Então, fiquem atentos aí. Na letra E, observe, nós temos log de A ao cubo vezes B ao quadrado vezes C à quarta. Então, a gente vai considerar no mesmo modelo aqui, ó. Primeiro, vai ficar assim, ó, log... O A ao cubo mais o B ao quadrado estão multiplicando, então vai ficar somando, ó, log de A ao cubo, tá? Vezes, o vezes aqui vai se transformar no mais, então vai ficar log de B ao quadrado. Lembre-se de repetir a base. Aqui eu não coloquei base porque a base era base 10, então não precisa. E aí para finalizar, ó, como o C está embaixo, fica menos o log de C elevado à quarta potência, tá? Todos eles estão na base 3. Agora veja o segundo passo. Ó. Como tem expoente, então o expoente ele vai vir na frente do logaritmo multiplicando. Ou seja, vai ficar 3 vezes o log de A na base 3, tá bom? Então o 3 ele veio para frente multiplicando, mais 2 vezes o log, tá? O 2 aqui desse logaritmo vai vir multiplicando. B na base 3, observe que só o expoente que desceu, menos 4, que é o expoente aqui do C, log de C na base 3. Então, essa propriedadezinha só pode ser aplicada para esse conteúdo, tá? Então, tomem esse cuidado que é muito importante, tá? Então, professor, sim? quando não tem nenhuma base, eu posso admitir que é 10, né? Você pode não, você deve admitir que é 10. Com certeza. Tá bom? Então é certeza absoluta de que se não apresenta a base, é a base decimal. Por quê? Porque é uma conversão, tá? Para simplificar a forma de representar. Depois a gente vai ver, até o final dessa aula, a gente vai ver como que faz a mudança da base. Porque senão a calculadora seria inútil para a gente, né? No caso do cálculo do logaritmo. É interessante que hoje, cara, tá andando gente na rua, hein? Pior, cara, que aqui frente de casa é bem tranquilo, né? Mas hoje o lockdown surtou. Mas, vamos lá. Vamos fazer agora o item F, tá? O item F aqui, ele segue a mesma característica do item E, tá? Divisão, potências e tal. Aqui a gente vai levar em consideração o seguinte, ó. Deixa eu pôr aqui. Então vai ficar assim, ó. Log do A ao cubo, tá? Menos. Aqui eu vou ter um pouco mais de cuidado em fazer, porque tem 2 embaixo. Então significa dizer que aqui nós vamos ter o log de B ao quadrado menos log de raiz de C. Professor, mas não está multiplicando? Está multiplicando embaixo, só que como eles estão embaixo, vai ficar menos. E lembre-se que apesar de que está somando, mais com menos daria menos. Então, os dois de baixo ficam negativos, tá? Tenham esse cuidado em mente. No caso aqui, ó, do expoente 3, a mesma lógica. 3 vezes o log de A menos 2 vezes o log de B menos, agora que vem a sacada. Lembrem-se, a raiz quadrada ela possui uma representação fracionária para o expoente, ou seja, no invés de eu colocar a raiz aqui na frente, nós vamos colocar o 1 sobre 2, tá? Que seria o expoente referente à raiz quadrada. E aí nós chegamos ao resultado do desenvolvimento. Observe que não é para resolver, é para desenvolver, tá? Os logaritmos aplicando
as propriedades. Então, essa é uma diferença muito importante. Senão, a gente não chega ao resultado correto, tá? Antes da gente ver a mudança de base, nós vamos ver uma aplicação do desenvolvimento, do porquê que a gente precisa aprender a fazer esse desenvolvimento aqui, tá? Tá bom? Então observe, apesar de ser um pouco complexo, eles trazem, né, uma outra variedade de formas de se resolver os exercícios de logaritmos, e vocês vão ver agora, que é esse aqui, ó. Apesar de não parecer, nós vamos aplicar aquelas mesmas propriedades lá. Então na letra A, o exercício diz o seguinte: se o log de 2 vale A e o log de 3 vale B, coloque em função de A e B esses logaritmos aqui. Então, a ideia de chegar naquele ponto lá é a seguinte: é nós observarmos que, por exemplo, o log de 12, ele é, lembrem-se que o log de 12, se você fizer a fatoração, é importante, eu vou até fazer aqui, apesar de muitas vezes eu pular esse passo aqui, por acreditar que vocês já saibam fazer, tá? É importante que a gente faça a fatoração para nós vermos, gente, como que se aplica aqui, ó, a forma fatorada dos números que aparecem. No caso, o 12 é 2 ao quadrado vezes 3, tá? Então eu posso dizer que o meu logaritmo de 12 aqui é 2 ao quadrado vezes 3 aqui. Ou 4 vezes 3, mas como aqui, ó, aparece log de 2 e aqui é log de 3, eu vou simplificá-los nesse formato, tá bom? Então, nós temos o log de 2 ao quadrado vezes 3. Aí, aplicando aqui, o próximo passo aqui é nós aplicarmos a seguinte regra. A multiplicação se transforma na soma. Então, fica log de 2 ao quadrado mais log de 3. Lembre-se que o expoente, ele vem na frente multiplicando o logaritmo. Então, fica 2 vezes o log de 2 mais log de 3. Bom, ele diz que o log de 2 vale A e o de 3 vale B. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes A, ou seja, o log de 2 transformou em A e o log de 3 se transformou em B. E aí nós temos a representação aqui de A mais B em termos em lugar, né, dos termos em logaritmo. E aí a gente chega à resolução. Então, como eu mencionei com vocês, alguns exercícios eles não querem que a gente resolva da forma direta, eles querem fazer transformações. E essas transformações, por exemplo, são importantes na hora da gente fazer criptografias, para a gente desenvolver códigos diferentes. Então, é importante a gente saber fazer essas conversões aí. O item B eu não vou resolver, tá? A gente vai andar, porque agora eu quero fazer com vocês a questão de mudança de base, tá? Que é o próximo ponto aqui para a gente discutir, que é a mudança de base. Então, deixa eu pegar aqui. Vou colocar para vocês a fórmula da mudança de base. Agora deixa eu limpar aqui. Essas fórmulas aqui, elas ainda continuam sendo importantes, tá? Mas agora a gente vai ver especificamente a mudança de base. E claro, se necessário for, a gente vai fazer simplificações usando as propriedades, tá? Então vamos lá. Começando pela mudança de base. Nós temos aqui a mudança de base. Aí diz o seguinte, ó. Se eu tenho um logaritmo na base P, observem aqui que é a base P, e eu quero mudar ela para a base B, ó, para a base B, eu vou aplicar essa regra aqui, ó. Então, log de A na base P e vai ser igual ao log de A na base B sobre o log de P na base B. Observe que é o log de B em cima e embaixo, que é a base que eu quero, e o A se repete e o P se repete embaixo. Observem que o log de 3 sobre 2 é igual ao log de 3 e o log sobre o log de 2 se eu quero mudar para a base 10. Vocês vão entender melhor nos exemplos que eu vou fazer agora, porque aqui está meio aleatório, ele não está dizendo bem claro para onde ele quer mudar a base e tal. Agora aqui vocês vão entender melhor porque está bem especificado para que base que eu quero que ocorra a mudança. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem.
esse exercício aqui, ó. Faça as seguintes mudanças de base. Letra A. Log de 5 log de 5 na base 3 para a base 2. Então, como que a gente aplica a mudança de base? Bem tranquilo, tá? Se eu tenho log de 5 na base 3 e eu quero mudar para a base 2, eu vou escrever primeiro. Faz a fração e escreve em cima e embaixo o log na base que você deseja. No caso, a base que eu quero é a base 2. Então, eu vou escrever a fração, vou fazer log de 2, no caso que aqui é a base 2. Eu vou fazer a log de 2 em cima e embaixo, tá? Deixa eu só esperar isso aqui destravar aqui. Bora. Então vamos lá, destravou, log na base 2, em cima e embaixo. E aí eu pego o 5, faço em cima e o 3 embaixo. Tá, só isso. Acabou. Esse logaritmo é esse aqui. Tá? Acabou aí. Agora vamos fazer a B. Eu venho aqui, ó. Eu tenho log de 7 na base 2 e eu quero mudar para a base 10. Então o que eu faço? Fração. Escrevo o log na base desejada. No caso, como é a base 10, eu não preciso colocar o 10, né? Em cima eu coloco o 7, que é o logaritmando. E em base eu coloco a base. Embaixo eu coloco a base. Acabou. Mudei para a base 10. Letra C. Eu tenho log de 3 na base 100 e eu quero mudar para a base 10. Novamente, log. Repete o log em cima e embaixo. Como a base é 10, não precisa colocar o 10. Em cima fica o logaritmando, embaixo fica a base. Pronto. Alguma dúvida? Não, senhor. Então percebam que é bem simples, apesar de ser uma fórmula a mais para a gente decorar. Ela é bem tranquila aí para a gente chegar na solução, né? Chegar no resultado, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, então é isso aí. Então o que eu vou fazer agora, né? Essa é a nossa aula de hoje.